Pessoal, então boa tarde. Vamos iniciar aqui no primeiro momento da nossa videoaula, uma discussão sobre o conceito de extensão rural. Nós vimos na semana passada, né, discutimos juntamente com o professor Hernani o que é extensão rural. Hoje nós vamos resgatar esse conceito, já que tivemos um problema na gravação do vídeo, e também iremos discutir a partir do artigo que eu disponibilizei para vocês aí, beleza? Primeira pergunta, então. O que é extensão rural? Com base no conteúdo do nosso bate-papo da semana passada. Como é que vocês definiriam o conceito de extensão rural? E se vocês quiserem, vocês podem fazer uma separação entre extensão rural e assistência técnica, né? O que é extensão rural? O que se assemelha ou diferencia da assistência técnica? A extensão ela tem um aspecto mais cooperativista, né? A assistência ela está muito ligada a você realmente dar um suporte ao produtor, enquanto na extensão você vai trabalhar com o produtor ou os produtores para que eles consigam, em determinado momento, caminharem sozinhos. Perfeito, há um ponto fundamental que você comentou, só autorizar aqui. Há um ponto fundamental que você. Quem comentou? Eu não estou conseguindo ver porque eu estou com a tela cheia aqui. Gilma, Gilma, você tocou num ponto fundamental que é o grau de autonomia entre a extensão rural e a assistência técnica, né? A extensão rural ela tem como um objetivo, em tese, dependendo da vertente da extensão rural, né, do texto da semana passada, que nós estamos discutindo aqui agora, ela tem como objetivo estabelecer um grau, possibilitar um grau de autonomia para o produtor rural. O que muitas vezes a assistência técnica não tem esse objetivo. A assistência técnica visa sanar um determinado problema pontual. Com base nessa sua observação, e ainda pensando sobre extensão rural, a assistência técnica, geralmente, ela está voltada para qual tipo de objetivo? O que se propõe como assistência técnica, muitas vezes? E o que se propõe como extensão rural? Quais seriam os objetivos? Além do grau de autonomia, que é uma diferença entre os dois. o, o objetivo da assistência seria sanar uma dúvida que o produtor tem, auxiliar em pontos que ele quer ajuda. E a extensão, eu acho que pode envolver problemas que às vezes eles nem saibam que tem, que seria fornecer meios de que eles melhorem coisas que às vezes eles nem saibam que precisam melhorar. Perfeito. E aí tem um ponto central. A assistência técnica geralmente está voltada para qual tipo de problema? Quando a gente pensa em assistência técnica. Qual que é o tipo de problema que se busca resolver com assistência técnica? Problemas técnicos mesmo, né? Problemas técnicos, geralmente, perfeito, geralmente vinculados às questões produtivas, já que nós estamos falando de produtores. Então, um problema de ordem técnica, geralmente vinculado a uma questão produtiva. Isso muda completamente quando a gente está tratando de extensão rural. Porque a extensão rural ela pode envolver uma solução de um problema técnico, mas ela muitas vezes não fica dependendo apenas do problema técnico. Ela pode lidar com outras questões de ordem social, de ordem cultural, de ordem política. Já assistência técnica não. Assistência técnica geralmente está voltada para resolver um problema de ordem técnica, de ordem pontual, de um determinado produtor ou produtora. Então, esse é um ponto fundamental que vem separar o conceito de extensão rural e assistência técnica. Estou só conferindo aqui, pessoal, que está fazendo um barulho. Acho que o pessoal está pedindo para entrar. Se vocês puderem só me lembrar aqui. Então, esse é um primeiro ponto que vem delimitar a extensão rural da assistência técnica. Um segundo ponto, na verdade, o primeiro ponto a gente pode trazer esse grau de autonomia, né? O segundo ponto são os objetivos, que eles vão divergir muitas vezes entre assistência técnica e extensão rural. E um terceiro ponto fundamental nesse processo, a gente pode dizer o seguinte: trata-se do público-alvo. Geralmente, quem é o público-alvo
de extensão rural e geralmente quem é o público-alvo que atua somente com assistência técnica, ou melhor, que demanda só assistência técnica. Se a gente for tratar de públicos. Acho que grandes produtores vão necessitar mais de assistência técnica e a extensão está mais voltada para o pequeno produtor? Exatamente, exatamente. De um modo geral, essa é uma diferença bastante nítida entre extensão rural e assistência técnica. Claro que eu posso recorrer, por exemplo, a um órgão de assistência técnica, ser um produtor, para resolver um determinado problema na minha produção de alguma árvore, por exemplo, ou de alguma determinada cultura. E eu só quero resolver um problema de ordem técnica. Eu posso ser um pequeno produtor. Por que geralmente um médio e um grande produtor, ele geralmente não recorre a esse tipo de órgão público? Nós chegamos até a comentar, né? Isso vai delimitar essa diferença. Pelo poder de aquisição de uma mão de obra específica, né? Tipo, contratar um engenheiro agrônomo para lidar com aquilo. Perfeitamente. Geralmente, a lógica da política pública de extensão rural, que foi o que nós comentamos na videoaula anterior, ela visa atender uma demanda de grande parte dos produtores no Brasil, que são pequenos produtores, né? Então, nós temos o quê? A maioria dos produtores no Brasil são pequenos, só que esses pequenos dominam o quê? 2% do território nacional. Aquele artigo que eu mandei para vocês, a gente tem o quê? Números de propriedades rurais com menos de 10 hectares equivale a 2,5% dos produtores. Então, nós temos uma diferença muito grande no país. A maioria dos produtores são pequenos, porém, eles dominam uma pequena fatia de distribuição de terra. Consequentemente, esses pequenos produtores, que são maioria em termos de número, demandam de questões de ordem tecnológica, de questões de crédito, de conhecimento, né? E aí esses órgãos de assistência, de extensão rural e assistência técnica, órgãos públicos, como por exemplo em Minas, o caso da Emater, visa lidar com esse tipo de público-alvo. Diferente do médio do grande. O médio grande, ele tem problemas de ordem técnica, mas geralmente o que o médio grande faz? Ele tem um gerente de uma fazenda, ele vai contratar um zootecnista, ele vai contratar um veterinário, ele vai contratar um agrônomo, um engenheiro florestal, que vai ficar por conta do seu processo produtivo, né? Além do que ele muitas vezes tem o suporte dos próprios fornecedores de matérias-primas, de máquinas agrícolas, por exemplo, que já vem acompanhado do serviço de assistência técnica. Então tem diferença muito grande quando a gente fala de assistência técnica e extensão no Brasil, de acordo com o público-alvo. Isso não quer dizer que um pequeno produtor, por exemplo, de Sete Lagoas, que produz hortaliças, ele não precise de assistência técnica. Claro que ele precisa. Inclusive, esses órgãos estatais, né, igual, por exemplo, o caso da Emater, ela vai prestar assistência técnica. Só que, geralmente, além da questão de assistência técnica, para este pequeno, ele está desprovido de capacidade de recurso, ele está desprovido de acesso ao crédito, ele tem dificuldade de compras, ele tem dificuldade de articulação nas vendas. Os problemas são, entre aspas, mais complexos, né? Não vou dizer maiores, mas são mais complexos. Então, geralmente, esse pequeno produtor, ele passa a ter o quê? Ele pode ter um suporte que não se limite apenas às questões de ordem estritamente técnica, né? Então, acho que esse é um ponto-chave para a gente tentar delimitar essas diferenças entre extensão rural e assistência técnica, que nós comentamos, inclusive, na live passada, né? Talvez em síntese, a gente poderia dizer que o que é extensão rural? Extensão rural é um suporte, né, um conjunto de estratégias e técnicas que visa dar um suporte, geralmente para um pequeno produtor, seja do ponto de vista das questões de assistência técnica, propriamente dito, seja de ponto de vista de objetivos sociais, culturais, políticos, que esse pequeno produtor está desprovido de recursos. Então, a extensão rural, ela geralmente engloba assistência técnica, mas a assistência técnica não engloba a extensão rural, já que a assistência técnica, do outro lado, é uma determinada ação que visa resolver um problema geralmente de ordem de eficiência produtiva, né, de ordem técnica pontual. Tá bem claro essas diferenças desses dois conceitos? Sim, tô tranquilo. Alguma dúvida? Tranquilo?
Beleza? Agora vamos bagunçar um pouco mais esse conceito que está tudo em ordem, tudo em caixinha, tudo bonitinho, né? Isso, obviamente, é uma tentativa de síntese que nós estamos trazendo aqui, que quem fizer algum concurso público futuramente, vocês podem responder nesse sentido, que não vai ter muito erro. Esse é o consenso, é um conceito, de uma certa forma, mais ou menos consensual. Mas na história da extensão rural no Brasil, não foi bem assim. Esses conceitos foram mudando sobre o que é extensão rural e principalmente sobre as metodologias de extensão rural, tá? Então, para bagunçar um pouco esses conceitos que estão muito organizados, eu vou trazer essa imagem aqui que eu sempre brinco, nas aulas, né? Para pensarmos os conceitos de extensão rural, para pensarmos metodologias. O que essa imagem chama a atenção de vocês aí? Estão vendo a imagem? Sim. Chama atenção? Primeira coisa, eu estou perguntando o que chama, mas eu nem perguntei se chama atenção. Chama atenção a imagem ou não? Eu acho que chama mais para elas, né? Tipo, a questão da vestimenta, da cultura. O que nós temos aí de culturas que estão teoricamente em divergências? O que nós temos de divergências aí nessa imagem? Na opinião de vocês. Então, acho que são culturas totalmente diferentes. Uma em que a mulher ela tá livre ali para vestir a roupa que ela bem entender, do jeito que ela quiser, do jeito que ela se sentir confortável, e a outra onde que a mulher só pode mostrar determinadas partes do corpo, do tipo rosto, e bem fechadinho, nem o cabelo. Então, para elas aquilo ali deve ser um absurdo, a mulher é praticamente pelada, né? Então, acho que é mais esse susto da cultura mesmo. Perfeitamente. É uma diferença de uma visão de mundo, e essa visão de mundo irá interferir na maneira como mulheres do mesmo gênero enxergam a vestimenta. E claro, por detrás disso há um conjunto de valores, né, que vão estabelecer o que é considerado certo ou errado dos dois lados, né? Talvez essa mulher de vestido branco, ela possa, talvez, dizer que as mulheres de burca estão num clima quente, escondendo todo o corpo e apenas mostrando o rosto, né? Seria fantástico se todos os homens seguissem a mesma cultura. Porém, muitas vezes, provavelmente numa religião islamita, talvez não seja assim em todas as estéticas masculinas, né? Por outro lado, essas mulheres com burca vão olhar para esta outra mulher e dizer, meu Deus, ela parece que está nua, né? Ela está pelada, andando publicamente, e dependendo do país, talvez o nosso país, isso não seja permitido. Um choque cultural sobre duas visões de mundo diferentes. Basicamente, isso é uma coisa que perpassa toda a nossa discussão conceitual. Eu sempre gosto de brincar com essa visão de mundo para quem tem gato em casa, né? Então, quem tem um gato em casa, muitas vezes sabe que uma caixinha de supermercado ou de compras, para o mesmo gato, pode ser visto como um castelo, né? Ou seja, o sentido que a gente atribui a algo é diferente do outro. O que isso tem a ver com extensão rural? Isso tem a ver que quando a gente vai discutir a extensão rural, por mais que a gente tentou fazer essa síntese conceitual, a extensão rural ela vai perpassar visões de mundos diferentes. Não há um consenso na própria história da extensão rural sobre o que seja em si a extensão rural. Ela não deixa ela se torna um instrumento de disputa, seja por delimitar o público-alvo, por delimitar o seu objetivo e mais, por delimitar suas metodologias, que é o que nós veremos daqui a pouco. Tá? Então, para mostrar pelo menos 3 visões de extensão rural que são conflitantes, né? A primeira delas, a primeira visão conflitante da extensão rural é o que a gente chama da visão assistencialista humanista, né? Vocês viram no artigo, naquele artigo da semana passada, essas 3 correntes aí, correto?
Quem fez a leitura do artigo viu. O que é uma visão humanista assistencialista da extensão rural? Que teve o seu origem, né, que teve a sua origem na ACAR, na Associação de Crédito e Assistência Social, que foi o primeiro órgão mineiro e um dos primeiros órgãos do Brasil a fazer assistência técnica e extensão rural, basicamente a fazer extensão rural, né? O que é essa visão humanista assistencialista aí que surgiu, principalmente na Universidade Federal de Viçosa, que teve o seu berço ali na década de 40, né? Qual que era a lógica da extensão rural? Qual que é o objetivo dessa visão? Em perspectivas filosóficas. Há uma preocupação com a autonomia do produtor? Só estou me ouvindo? O Daniel, para mim, cortou, eu não entendi a pergunta. Eu perguntei, esta visão humanista assistencialista foi uma visão que surgiu no começo da década de 40, né? Principalmente dentro da Universidade Federal de Viçosa, e que deu o pilar de uma política pública de extensão rural. E que ela movia numa lógica que a gente chama humanista assistencialista. Qual que era a visão de mundo da extensão rural nessa vertente? Para quem leu o artigo ali e tudo mais, ou pelo que deduz aí sobre essas imagens, né? Qual que era a preocupação da extensão rural? Ela queria fazer o quê? Qual que era o público-alvo dessa vertente? Ou Bom, eu puxando um acho que gancho... seria a comunidade. Perdão, pode falar, por gentileza? Acho que seria mais a comunidade em volta, a gente conseguir dar, acho que na visão deles, né, para poder conseguir dar uma assistência, passar o conhecimento um pouco que a gente adquire na universidade, conseguir aplicar isso fora, conseguir ajudar, né, as famílias de fora mesmo, com a visão um pouquinho mais técnica, mas podendo aplicar ali no dia a dia deles, talvez. Sim, você tocou num ponto fundamental. Havia uma preocupação naquela época em que a maioria da população brasileira estava na zona rural, de fazer com que o produtor se situasse na zona rural e lidasse com seus problemas. Então, o objetivo da extensão rural naquele momento era atender o que? A família do produtor. Lembrando que em 1940, mais da metade da população brasileira morava na zona rural. Então, era uma demanda, né, de manter ali aquele trabalhador sobre as condições de sobrevivência. Porém, é um aspecto fundamental. Quando a gente fala assistência, assistencialismo, o que nós estamos dizendo com esta etimologia? Qual é o sentido dessa palavra quando a gente fala assistencialismo, ou uma política assistencialista? Qual que é a lógica desse tipo de política? Você dá uma assistência às pessoas mais íntimas. Perfeitamente, eu dou uma assistência. Agora, quando a gente fala assistencialista, o que essa etimologia significa do ponto de vista metodológico, do ponto de vista prático? Geralmente, como funciona uma metodologia ou uma política assistencialista? Na opinião de vocês, claro, obviamente. Não estamos aqui, não se preocupem com as verdades, os conceitos totalmente sistematizados, teoricamente. Na opinião de vocês, quando a gente fala uma política assistencialista, isso é algo assistencialista, a gente enxerga isso como positivo ou negativo? Acho que a gente enxerga de forma positiva,
positiva, não? Porque você está ali ajudando a... Você vai dar, tipo, alguns benefícios, né? Proporcionar ali alguns benefícios de certa... Eu acho que cortou. Vocês estão me ouvindo, pessoal? O pessoal está me pessoas ouvindo? mais caras, meio que combater isso. Gente, boa tarde aí. Eu tô ouvindo perfeitamente. Ah, ótimo. Acho que tinha cortado a sua fala, o Nice. Interferindo aí na sua questão aí, ó, Daniel, a resposta está aí, ó, na frente de todo mundo da sua pergunta. Está nessa tela aí, ó. Vou até abrir aqui. O que nós observamos com isso aqui? Eu estou dizendo que o que você perguntou, a resposta está bem aí nessa tela. Quando a gente fala assistencialismo, e o professor Arani está trazendo essa provocação pela imagem, né? Há uma cultura de assistir algo. Ou seja, trata-se de uma política em que uma parte dá algo para outra, ou resolve para outra, e a outra parte, muitas vezes, assiste o processo. Ela participa desse processo, no máximo assistindo. Ela não se envolve na construção desse tipo de atividade. Por isso que é o que a gente chama, muitas vezes, de uma política assistencialista. Se isso é bom ou mal, é uma outra discussão. O ponto é que, metodologicamente falando, quando a gente traz uma discussão sobre a questão do assistencialismo, a gente está falando de uma política em que se dá algo para uma parte e que essa parte ela não assume uma posição protagonista da discussão, basicamente. Ela aceita ou não o processo, geralmente tem uma contrapartida, né? Essa visão assistencialista, ela perpassou a extensão rural até a década de 70 e começou a ser questionada a partir da década de 80. Na verdade, ela começou a ser questionada a partir da década de 60, né? Mas ainda é muito presente nas políticas públicas do nosso país, é muito presente na esfera da política eleitoral, eleitoreira, né? A lógica assistencialista. Do algo, as pessoas assistem e, ao assistirem, elas assumem uma posição pacífica. E esse negócio está tão enraizado, pessoal, que as nossas aulas são estruturas extremamente assistencialistas. Por exemplo, hoje, né? Claro que eu sei que cada um tem a sua singularidade e tal, mas hoje nós estamos aqui, nós somos quantos aqui hoje? Somos uns 10. Tem basicamente uma pessoa falando, né? Claro que ninguém é obrigado a participar da aula, né? Vocês sabem disso, vocês estão aqui voluntariamente e tudo, mas é uma pessoa falando. Então, assim, é uma cultura muito assistencialista. Vocês estão assistindo, não são sujeitos protagonistas do processo de aprendizado. A gente está dando um conhecimento, que obviamente não estamos dando nada, né? E vocês assumem esse tipo de posição. Isso não é, tô falando que é culpa de vocês, ou certo de vocês, isso é uma estrutura social. Nós fomos socializados nesse tipo de estrutura. E as questões, eu acho que, da sobrecarga de trabalho, a sobrecarga de atividades na pandemia intensificou ainda mais. Então, não é uma turma específica, isso está acontecendo em todos os lugares. Mas isso reforça uma postura assistencialista, ou seja, é a figura lá, né, de uma pessoa que diz que sabe, e as outras vão ouvir respeitosamente, todos vocês são muito respeitosos, né, silenciosamente, uma posição daqueles que sabem, que vão dizer para aqueles que não sabem. E claro, no final do semestre, aquele que sabe vai julgar o que não sabe, dando nota. Essa aqui, né? Pá, pá. Então, é uma cultura muito forte na nossa sociedade. Se ela é boa ou mal, aí é um outro assunto, que a gente pode ou não discutir. Mas o ponto que eu estou trazendo aqui é que a extensão rural ela surgiu nessa vertente assistencialista, né? Aqueles ensinam como a fazer, os outros assistem passivamente, inclusive sem questionamento e sem nada, né? Essa é uma visão que foi até a década de 70. Ainda há traços muito fortes nessa cultura, né? Hernani, eu estou só finalizando uma breve síntese de alguns conceitos que a gente viu na aula passada. Estou gravando, tá? Só para disponibilizar, e a gente começa no segundo momento as metodologias, perfeito?
Tranquilo. Daniel, Perfeito. deixa eu te perguntar. Então, quando você fala de política assistencialista, está falando que esse tipo de política ele não se preocupa com para tirar a pessoa da carência, não preocupa em sanar aquelas desigualdades. Então, a única coisa que ele faz mesmo é só, tipo, como você falou, de assistir, mas sei lá, em questão da política, ele só ganha, vamos supor, visão ou popularidade sobre aquilo. Tipo, eu finjo que faço, mas na verdade eu só tô só assistindo sobre aquilo. Isso eu não entendi direito. É uma boa pergunta. E a gente pode tentar analisar algumas políticas públicas a partir da sua pergunta, tá? Por exemplo, Bolsa Família. O que é o Bolsa Família? É um valor destinado para pessoas que vivem numa condição de pobreza e pobreza extrema no país, né? E que recebe um recurso do governo com uma contrapartida. Qual que é a contrapartida do Bolsa Família? Ou não tem contrapartida? Mas eu acho que, tipo, você fala que você pode ganhar o Bolsa Família se você tiver renda X, ou se você tiver tantas pessoas desempregadas ou filhos dentro de casa, é isso que você fala? Exatamente. Qual que é a regra do Bolsa Família, geralmente? A contrapartida do Bolsa Família é você receber um valor do governo desde que os seus filhos estejam matriculados nas escolas, assíduos nas escolas, ou seja, indo às aulas e com a caderneta de vacinação em dia. Então não é simplesmente algo gratuito, né? Então há uma contrapartida. Mas a gente pode enquadrá-la muitas vezes como uma política assistencialista. Por quê? O governo destina um valor ali de aproximadamente, agora não sei se está R$100, cento e poucos, né, para o número X de filhos, e não é uma relação do aumento de filhos com o aumento do valor, há um teto, né? Então, o indivíduo recebe esse valor dessa bolsa, e qual que é a contrapartida dele? O filho se mantenha na escola. Isso foi uma política pública, responder a tua pergunta, tá? Até onde isso mantém uma estrutura de autonomia ou não. O grande ponto é saber o seguinte: isso foi uma política pública que fez com que as pessoas que estavam em situação de pessoas que estavam em situação miseráveis, muitas vezes saíram da situação de miserável para muito pobre. Continuaram uma situação ruim, claro, mas saíram da condição de miserável para muito pobre. Dentro dessa política, se criou um mínimo de condições de nivelamento para um histórico de desigualdades sociais gigantescas, né? Aí bastaria uma análise do país para mostrar por que muitas vezes essas pessoas chegaram a essa situação. O ponto é, ela cumpre um papel fundamental. A crítica ao Bolsa Família, por exemplo, é que, apesar de manter os filhos na escola e tudo mais, ela geralmente não estabelece uma porta de saída, ou seja, já é importante uma renda para quem está numa situação extremamente precária. Mas qual que é a porta de saída que pode fazer com que esse indivíduo busque o seu grau de autonomia? E aí, por exemplo, uma autonomia financeira, se é que é possível falar isso. Então, essa foi uma grande crítica ao Bolsa Família, porque foi uma política que contribuiu para a redução da desigualdade social, ao mesmo tempo alavancou a economia, porque quando você dá dinheiro para o pobre, o que o pobre faz? Os mais pobres, obviamente. Eles gastam dinheiro, então entra mais dinheiro, porque quem tem muito mais dinheiro já usa o dinheiro. Quem não tem, quando ganha um pouco, usa e movimenta mais a economia. Perfeitamente. Mais com alimentação, né? Tipo, se você é muito pobre, você vai gastar quase seu dinheiro todo só com comida. Ou fralda para criança, sei lá. Exatamente. É um ciclo de um processo de consumo. O Biden, nos Estados Unidos, agora está injetando bolsas famílias com valores turbinados para acelerar o consumo da economia. Acelerando o consumo da economia, isso tende a gerar o quê? Isso tende a gerar, teoricamente, novos empregos, porque o empresariado vai estar vendendo mais, vai produzir mais, vai contratar mais. Isso aquece a economia e gera emprego. Então, há um processo cíclico dentro do Bolsa Família, que é injetar grana na economia para que a economia cresça. Mas o ponto crítico desse processo é o grau de autonomia. O que acontece na perspectiva do grau de autonomia? As portas de saídas de emprego, muitas vezes, via Bolsa Família, não foram trabalhadas. Então, essa é uma crítica que o Bolsa Família sofre. Um outro exemplo de crítica,
também considerada uma política assistencialista, é a questão do Minha Casa Minha Vida, né? Que agora o governo tenta rotular, claro, para atrair politicamente a ideia da Casa Verde e Amarela. Tá? Qual que é a lógica da periferia? Né? Geralmente, numa periferia, quem constrói uma casa? Os próprios moradores, né? Um vai ajudando o outro. Exatamente. Os próprios moradores constroem uma casa na periferia. Há um processo coletivo de organização e de trabalho. Tá? O que o governo fez com a política do Minha Casa Minha Vida? Ele criou uma estrutura muito importante, né, de resolver um problema habitacional. Ou seja, pessoas que viviam em condições ali, né, perigosas ali, em casas, em barracos, né, o governo criou uma tentativa de dar um mínimo de dignidade para aquelas pessoas que muitas vezes não tiveram oportunidades na vida. E o que o governo fez? Como é que funcionou o processo? Quem que construiu as casas do Minha Casa Minha Vida? Financiada a partir de banco? O recurso veio da onde? O recurso veio de um setor financeiro. Quem construiu? Tipo, uma construtora já especializada naquilo? Em vez de As grandes construtoras do Brasil construíram Minha Casa Minha Vida com um recurso que veio do setor financeiro e que foi emprestado para aquele que veio morar a juros subsidiados. A pergunta é, por que o governo não usou daquele recurso do setor financeiro para uma política de cooperativa habitacional que a própria população construísse as suas próprias casas na periferia, a um custo infinitamente menor do que uma construtora? Quando se fala assim, eu já penso na questão de desvio de verba. Ou aquele negócio, né? A monopolização daquele tipo de mercado. Então, você vai injetar aquele dinheiro, em vez de você estar injetando, né? Na galera que poderia fazer aquilo ser de baixo custo. E dar uma oportunidade de emprego, você só está colocando aquele dinheiro numa indústria que já é rica e que vai ficar cada vez mais rica com aquilo. E por que fazer isso? E para que fazer isso? E qual que é o grau de autonomia de uma pessoa que não constrói a casa dela? Veja bem, eu não construí minha casa, nem o professor Hernando está construindo a casa dele. A gente contratou construtores. Mas eu digo o seguinte, o grau de autonomia. Qual que é a preocupação com o grau de autonomia, muitas vezes, das políticas públicas? Até onde há um grau de autonomia ou até onde essas políticas públicas estão voltadas, ainda que sejam importantes, na minha opinião, em perspectivas assistencialistas? Veja bem, pode falar, por gentileza? Meio que manter a pessoa refém daquelas políticas públicas para sempre? Essa é uma hipótese muito forte, porque se você não gera autonomia, ou melhor, se você não cria condições para que o indivíduo consiga ter esse grau de autonomia, esse indivíduo se torna refém de um determinado governo, de uma determinada política pública. Pessoal, claro que em momento algum eu estou dizendo que a gente tem que acabar com esse tipo de políticas sociais. Até porque os países nórdicos, por exemplo, que são os países mais ricos, né, do mundo, índice de desenvolvimento humano, eles possuem políticas exatamente dessa natureza, em que lá ninguém questiona o caráter assistencialista. É só ver o seguro-desemprego de um norueguês, por exemplo. O que é um seguro-desemprego de um norueguês? Né? Qual que é o tempo de licença maternidade no Canadá? É 1 ano de licença maternidade. Então, assim, são políticas públicas que, para eles, aquilo não tem nenhum sentido assistencialista. Mas por quê? Obviamente, aí eu estou trazendo uma hipótese, né? Há um senso de capital social, um senso de capital político, de que o indivíduo não fica refém, muitas vezes, desse tipo de política, porque ele sabe que ele está financiando aquilo vem dinheiro do bolso dele, né? E ele tenta, muitas vezes, estabelecer esse grau de autonomia, ainda que com todas as limitações, obviamente, né? Agora, na nossa cultura, a gente vê esse traço é muito forte. E esse traço é muito forte dos dois lados. Então, a gente tem uma estrutura estatal muito patriarcal, né? Foi construído socialmente essa estrutura patriarcal, e por outro lado, nós temos uma demanda populacional que almeja o quê? A todo momento, salvadores da pátria.
Então, nós somos socializados nesse tipo de cultura, do ponto de vista sociológico. Então, há uma dependência afetiva de que eu espero que em 2022 apareça o salvador da pátria e resolva todos os problemas sociais do país. Mas tem que ter alguém para resolver. Né? Eu espero que o meu time de futebol tenha lá um cara que decida tudo sozinho. Então, isso nada mais é do que uma dimensão subjetiva de uma cultura assistencialista. Ou seja, eu espero que alguém resolva para nós. Construída, obviamente, socialmente, ao longo da sociedade e dificilmente combatida. Dificilmente combatida. Né? Não é por menos, eu acho que eu já até comentei aqui com vocês, que os super-heróis, as figuras dos super-heróis, são mitos constituídos socialmente com peso gigantesco. Né? E que vão ali, ó, desde a infância, fazendo parte do nosso imaginário coletivo. Eu já comentei isso com vocês, né, dos super-heróis aqui, né? Sim. Sim, né? Enfim, fazem parte desse imaginário. Respondi a pergunta aí, me perdoe, né? A minha sim, obrigada. Tá. Então, o que você perguntou era muito pertinente e é muito nesse sentido. Às vezes as políticas públicas, elas têm um papel importante de se combater a desigualdade e tal, mas talvez ela não tenha uma centralidade, uma preocupação com o processo de autonomia. Se isso é intencional para manter voto, ou se isso é uma cultura introjetada dentro das próprias lideranças, é difícil de se dizer. Mas é muito presente. Né? E esse é um desafio da extensão rural, que nós vamos dizer do ponto de vista das metodologias depois aí, no segundo momento. Tá? Nós temos uma segunda vertente, então essa vertente da extensão rural, que a gente chama humanista assistencialista, ela começou em 1940 e está presente até hoje no cotidiano. O professor Hernani comentou isso na live passada, que isso é muito forte, né, o Hernani? Ainda é muito forte dentro dos órgãos estatais, né? Da extensão rural, né? Exatamente, muito forte. E quando eu falar sobre a metodologia, nós vamos ver que. Eu vou deixar o desafio aqui já de antecedência, que toda a metodologia que a gente tem para extensão rural, ela vai cair dentro de uma dessas vertentes que você está apresentando. Eu não vou falar qual, vou deixar, né, para o pessoal, depois que eu apresentar, decifrar onde cai essa metodologia, se todas elas, são várias, vão ser assistencialistas ou não. Você tem uma outra vertente que pode ser enquadrada dentro da metodologia. Mas o que acontece é isso mesmo, a Emater sempre foi, né, uma empresa, antes era a CAR, depois virou empresa, mas é quase que todo assistencialismo mesmo, assiste o produtor. Tanto que já lá fala, empresa de assistência técnica, o próprio nome já fala. Mas é isso mesmo, perfeito na sua explanação. E aí nós temos os... Perdão, alguém ia falar alguma coisa? Não, tranquilo. E aí nós temos um segundo momento da história da extensão rural, né? Que a extensão rural entrou principalmente na década de 70, que é o que a gente vai chamar de um período da Revolução Verde, né? E a década de 70, as atividades de extensão rural começam a pegar também um outro público, né? O que foi a Revolução Verde no Brasil? Pergunto para vocês aí, o que foi a Revolução Verde no Brasil? Alguém tem alguma ideia? E uma das figuras icônicas nesse processo foi ali o então professor da UFLA, né, o Alisson Paulinelli, que foi ministro neste período, né? O que foi a Revolução Verde? Algo na parte do agronegócio, de investimento, sei lá, em tecnologia, alguma coisa do tipo? Exatamente, exatamente. O que foi a Revolução Verde? Foi um momento na história do Brasil
né, um país em que começou a migrar de um contexto rural para o urbano, em que se viu, no entanto, duas necessidades. Uma necessidade é que o setor tecnológico agrário no Brasil ele era muito precário e ele precisaria passar por uma revolução, e uma revolução tecnológica que desse conta de se produzir com larga escala, uma produção industrial, tanto para competir no mercado internacional, mas para lidar com demandas de abastecimento alimentar. E aí, nesse período que vão surgir o quê? Que vão surgir órgãos, né, como, por exemplo, as Embrapas, que vão atender uma demanda já voltada para o médio e grande produtor. É nesse período da extensão rural que parte da extensão rural começa a olhar o quê? Para uma dimensão do médio e grande, né? Ainda que o pequeno seja o público, nesse período da história, as atividades de extensão rural estavam mais voltadas para a assistência técnica. Talvez neste mesmo período da história, a gente poderia dizer que as políticas públicas de extensão rural estavam bem mais direcionadas para o médio e grande do que necessariamente para o pequeno. Esse período, né, tem o foco no grande, tem o foco nas questões tecnológicas e principalmente em sanar problemas ali já de ordem tecnológica, né, que aí dá origem nas próprias Embrapas da vida e outros órgãos de esfera estatal de pesquisa voltada para a tecnologia de ponta. O grande desafio disso é que a gente pode, já até debatemos, se eu não me engano, aqui nessa disciplina, problematizar até onde as tecnologias no campo das ciências agrárias elas dão conta de uma demanda do pequeno, né? Até onde grande parte do saber tecnológico, das melhorias tecnológicas, por exemplo, estão voltadas para um pequeno ou estão voltadas muitas vezes para um médio e grande produtor. E até onde a produção do saber científico tem como demanda grande parte da população brasileira, né, que são os 80% que vive com até 2 salários mínimos. Então essa foi a discussão que nós fizemos, inclusive, nas videoaulas sobre ciência e tecnologia, sobre o papel da universidade. Alguma observação com relação a esse período, pessoal? Ô, Daniel, nesse período também que a gente teve o avanço tecnológico, a gente também teve um grande impacto ambiental, né? Porque você tem ali mais plantio, então você tem que ter um controle melhor da sua plantação, então você vai recorrer ao quê? A agrotóxicos, a fungicidas, você vai precisar de um terreno melhor com o solo, né? Características nutricionais melhor do solo para o plantio, então você vai ter ali desmatamento. Então, eu lembro que quando eu li, falava muito também que o pequeno produtorzinho, né, de lavoura, você teve o êxodo rural, não lembro se é muito bem isso que fala. Então, ele saiu do campo, né, foi para as cidades, e muitas das vezes eles acabavam tendo que se residir em periferias. Então, assim, a condição de vida não ficou muito boa para essas pessoas, entendeu? Então, a gente tem, acho que tem dois lados, né? É claro que você tem um avanço tecnológico que é muito bom, a gente consegue ter uma produtividade muito grande, conseguir alimentar mais pessoas, conseguir ganhar dinheiro com isso, mas você também tem a parte do impacto ambiental, né? Você está perdendo ali uma vegetação, você está perdendo mais espaço e você está agredindo mais seu meio ambiente. E você tocou num ponto fundamental, que é um debate infindável, se nós tivéssemos aqui um defensor nato do agronegócio e o ambientalista, né? Os argumentos dos dois lados seriam os mais sofisticados possíveis e, sobre hipótese alguma, eles entrariam num consenso. Talvez em alguns pontos eles tocariam a favor ou contrário, a depender do grau de flexibilidade desse ambientalista ou desse defensor do agronegócio puro ali. Uma questão inevitável, historicamente, é que, com o avanço tecnológico, com as melhorias produtivas, isso diminuiu o que? A mão de obra. Ao diminuir a mão de obra, o trabalhador do campo migrou para a capital. Até porque também o Brasil passou por um processo de industrialização. Então foram dois fenômenos, um processo de industrialização em que se tinha uma demanda grande de mão de obra das capitais e, ao mesmo tempo, um processo de diminuição de mão de obra na zona rural pelo aumento do processo de tecnificação, o que forçou duplamente um êxodo rural. Hoje nós temos o quê? 15% da população brasileira, 14% da população brasileira na zona urbana, na zona rural.
86% da população brasileira está na zona urbana. Se eu não me engano, os últimos dados do IBGE, vocês podem até me corrigir, quase 50% da população brasileira vive na capital. Vocês podem fazer uma consulta aí, talvez eu esteja falhando dos números, mas eu acho que é quase 50%. Então, o que nós temos? Nós temos um grande conglomerado de pessoas em poucos espaços. Claro que é onde está circulando o dinheiro e tudo mais. Mas isso é um custo social muito alto, que é o que você está comentando muito bem, se eu não me engano, foi a Anice. É um custo social muito alto. É um custo muito alto sobre as políticas públicas, é um custo muito alto sobre questões de moradia, é um custo muito alto sobre mobilidade, e assim vai, né? Então você pega, por exemplo, países... Eu sei que comparar com os Estados Unidos é sempre irreal, mas há um processo de tentativa de manter a população nas regiões interiores, né, criando, obviamente, condições de estruturas. Ainda que tenha os bolsões de riqueza centrados em várias regiões americanas, há uma tentativa de manter, de uma certa forma, o mínimo de um nivelamento ali territorial, coisa que aqui no Brasil a gente vê muito difícil acontecer, né? Exceto sobre a concentração de alguns determinados polos. Isso é um problema sério que você comentou. E a questão ambiental é um outro ponto. Obviamente que um bom defensor nato do agronegócio puro talvez vai argumentar que, sobre hipótese alguma, e talvez ele pode até apelar para o argumento de que não existe aquecimento global sobre hipótese alguma, que isso tudo é uma invenção, né? Ou então, mais consciente, ele vai dizer assim, não, de fato, nós estamos no momento agora do agronegócio que a gente precisa do quê? De tecnologia. A gente não precisa expandir mais o território, a gente precisa aumentar o número de safras. Se a gente tem 2 safras da soja, a gente pode fazer 3 safras, né? Então a gente tem que aumentar a nossa capacidade tecnológica. E aí a importância do estudo da ciência e tecnologia. E não desmatar mais e tudo, que é o discurso, por exemplo, do Paulinelli hoje, né? Então, assim, há essas infindáveis correntes políticas aí. O que nos chama atenção, os recentes dados, eu li agora ontem ou antes de ontem, que o desmatamento no Brasil foi o maior agora, nesses últimos 3, 4 dias, do que dos últimos 10 anos, né? E aí, se eu não me engano, o vice-presidente até comentou que esse desmatamento está ocorrendo dentro dos próprios territórios da União, né? Então, aí é um outro assunto interessante também, que se vocês quiserem, não, a gente até comentou na primeira aula, a gente pode convidar um professor da engenharia florestal que tem vários colegas que trabalham nesses órgãos regulamentares, que pode contar, na opinião dele, é uma visão de mundo, né, como que tem sido os sistemas de fiscalização, principalmente na região norte do país, né. Só puxando um gancho, o professor Hernani morou na floresta amazônica, né, e na década de 70, você morou lá o quê? Foi o quê? 78, Hernani? Eu comecei na década de 70, eu morei de 77 a 81. Lá. 81. Naquela época, como é que funcionava a fiscalização, Hernani? Eu mesmo comandei muito desmatamento lá, tem foto e eu todo empolgado, mandando desmatar para assentar o produtor. Hoje, quando eu vejo isso, eu fico horrorizado, né? Mas era política. Né? A gente pegava 2 tratores, por exemplo, Komatsu, o de esteira, colocava uma corrente e ia levando tudo. Aquelas árvores centenárias não estavam nem aí para isso. Para poder fazer o quê? Colocava o produtor lá e plantava uma rocinha de macaxeira, né? que se chamava mandioca, e pronto. Né? E desmatava mesmo, não tinha florestal, não tinha ninguém para poder fiscalizar ali. Né, porque era um projeto federal, né, do INCRA, né, para o produtor chegar naquela área e desenvolver aquilo. Então, eu trabalhei no projeto integrado de colonização, em Tabatinga, lá na fronteira, e trabalhei no projeto de assentamento de produtor, Salustiano Vinagre, lá em Roraima. Então, era a mesma coisa. Né? Eram lotes, era um absurdo, lotes de 100 hectares, dava para uma família para ele desenvolver aquilo. Aí tinha a Emater, tinha os órgãos de assistência para poder desenvolver aquele produtor ali. 100 hectares para uma família? Dava 100 hectares, tinha lote de 20 hectares, de 100, o máximo era 100 hectares. E é muita coisa, né? Muito. E floresta virgem mesmo. Aquilo coisa que, às vezes, como eu estava dizendo, a gente ia visitar um projeto desse, alguma coisa, a gente saía. Tinha que ir de avião, ia no Catalina, ou ia de barco, né, para poder chegar na área
onde tinha aquele produtor. E eu tenho fotos aí, assim, espetaculares daquela área lá, do desmatamento. E eu comandava, né? Às vezes chegava, ó, vai ter que desmatar aqui, ó. Não queria nem saber que árvore que tinha ali. Eu, às vezes, eu não sabia o nome, né, de árvores. Assim, eu perguntava pro pessoal da área, lá, eles iam falando, eu anotava. Eu tenho até que achar onde é que tem esse caderno meu, que eu anotava tudo, quais as árvores que tinha, que eu também tinha que fazer um levantamento florístico para o Exército, que eles tinham interesse em saber o que tinha, né, o que estava sendo desmatado ali. Então, eu precisava de saber o nome dessas árvores, saber, né, que tipo de floresta que tinha ali. E como eu não tinha formação nenhuma, não era engenheiro não sou engenheiro florestal, então eu perguntava para os nativos, então eles falavam os nomes. Isso aqui é bacaba, isso aqui é isso, isso aqui é sapopema, isso aqui é isso, e eu anotava. Aí, né, eu não tinha, naquela época não tinha digital, né, não tinha facilidade hoje, né, poderia tirar uma foto ali, já estava tudo pronto. Você tinha que tirar uma foto, aquele filme, levar para revelar. Chegava lá, não ficou nada bom, você não podia fazer mais nada, porque não tinha como você voltar na área para poder fazer a foto. Mas a gente entrava na floresta mesmo, fechada mesmo. E tinha que entrar, nem os militares do Exército que acompanhavam a gente, eles não confiavam nem nos instrumentos deles, confiavam nos nativos. O cara falava, ó, o caminho é aqui, ó, é para cá. Ele só apontava assim, a turma ia embora. O cara às vezes queria contestar, mas a bússola aqui não, mas é aqui. Ele falou que aqui é aqui, vamos lá. Foi uma experiência muito boa que eu tive. Eu lembro que o cara perguntava para mim às vezes, perguntava, ô doutor, para onde está Tabatinga aqui? Eu sempre apontava o lado contrário. Eu tinha sempre diametralmente oposto. Eu achava que estava para a esquerda, eu falei, não é para lá. E eu ficava duvidando dele. Eu falei, puxa, será que é isso mesmo? Porque a gente não tinha noção nenhuma de onde a gente estava, não via sol, não via nada. Que era muito fechado aquilo. Então, respondendo a sua pergunta, a gente não tinha assim, uma fiscalização ambiental ali para poder, né, não deixar desmatar. Era na raça mesmo, chegava e mandava ver. Motosserra, a gente ficava vendo o barulho delas assim direto. Aproveitando o seu gancho aí, Hernando, essa experiência, pessoal, abra aí, quem quiser fazer perguntas aí, fique à vontade, tá? A gente está discutindo essas questões aí de extensão, mas a disciplina é de sociologia, então perpassa muita coisa, né? Fique à vontade aí. Agora que ela conseguiu abrir, ela não estava abrindo, não. O pessoal, não é só o pessoal não assustar e sair correndo, já tem pouca gente. A câmera abre aqui, o pessoal, o restante vai embora. Mas tá bom, conseguiu. Esse computador meu tá tudo devagar, avacalhado, nunca vi. Alguma pergunta, gente, professor Hernani? É bem interessante isso que ele falou, porque esses dias mesmo eu vi uma chartzinha no Instagram que era o tratorzinho, né, com a corrente, puxando tudo, e a população correndo atrás do trator para parar. Então, hoje, a galera já tem mais conscientização sobre isso, né? Então, hoje você já tem mais vertentes sobre. Exatamente. Exatamente. Pessoal, e vamos então, para finalizar essa questão da extensão, né? A última vertente da extensão rural, que é a questão da vertente que a gente chama humanista radical, tá? Essa vertente, ela tem uma influência aí nos pensamentos de Paulo Freire, que vai dizer o seguinte: toda vez que a gente fala extensão, a gente já está usando uma expressão que visa estender algo. E quando a gente fala estender algo, a gente está dizendo que tem um lado que sabe e o outro que ignora. E quando eu estou estendendo o que eu tenho para um outro lado, eu estou colocando uma relação que não é uma relação, muitas vezes, dialógica, mas uma relação de um que sabe e outro que não sabe. E o Paulo Freire vai dizer o seguinte, nesse livro dele, Extensão ou Comunicação, que o trabalho, muitas vezes, por exemplo, de uma universidade, ou daquelas lideranças comunitárias, é que o processo seja dialógico, seja coletivo, né? Que, durante um processo de extensão rural, os dois lados aprendam, né? Aquele que está fazendo extensão, aquele que está recebendo, mas ao mesmo tempo aquele que está recebendo está aprendendo com aquele que está
fazendo e aquele que está fazendo está aprendendo com o que está recebendo. Então, esse processo dialógico é fundamental. E ele vai dizer que isso ocorre a partir do momento que você assume uma visão filosófica, que, ó, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. E essa visão de respeitar o saber popular, sabendo que o saber popular tem acertos e erros, logicamente, da mesma forma que assumir que o saber científico tem acertos e erros, é uma forma dialógica de saber coletivo. Simbolicamente falando, é o mesmo que a gente dizer que eu não vou dar o peixe, né? Mas é mais do que isso, né? E também que eu nem vou ensinar a pescar, porque ensinar a pescar é sempre alguém que sabe, que ensina o que não sabe. É uma filosofia de vida que pode dizer o seguinte: esse processo dialógico, numa vertente humanista radical, é dizer o seguinte: a gente tem que pescar junto, tá? É pescar junto. Não é dar o peixe nem ensinar a pescar, é pescar junto. É se colocar numa relação de igualdade, ainda que a gente saiba que em determinados assuntos uma pessoa sabe mais do que a outra, logicamente, mas que esse processo seja dialógico. E essa é uma vertente humanista radical que visa repensar essa lógica assistencialista, que visa colocar o produtor como protagonista. E colocar o produtor como protagonista é muito complicado, porque você coloca o seu desejo em segundo plano. E numa sociedade narcisista, que a gente gosta de se ver a todo momento, né? Seja falando, seja ouvindo, seja sendo aplaudido, esse exercício envolve também um combate a uma estrutura narcísica. E aí isso envolve não monopolizar a fala, isso envolve ouvir e aceitar que a gente não sabe, e que é muito difícil. Isso é muito difícil. Mas essa é uma filosofia da extensão rural que visa repensar esses aspectos assistencialistas aí. Que nós vamos discutir agora nesse segundo momento, né? O professor Irani vai puxar essa discussão sobre as questões metodológicas com base naquele artigo que a gente passou. Só para finalizar, essa vertente humanista radical, ela, dentro da extensão rural, ela traz possibilidades de críticas para tudo, né? Por exemplo, a crítica na figura de acreditar numa liderança, mas a crítica de virar a própria mesa, ou seja, de repensar o nosso próprio sistema educacional. Esse sistema educacional nosso, que eu sempre venho batendo nesta tecla, ainda que eu também alimente o meu narcisismo aí nas falas e tudo mais. Mas esse sistema educacional que a gente está numa estrutura de sala de aula do século XVIII, né? Não saímos dessa estrutura. Literalmente sala de aula, fisicamente uma sala de aula, né? E aqueles sistemas de punição e recompensa, de notas, enfim, de chamadas, e que é uma situação extremamente verticalizada e que o processo de aprendizado ele é extremamente desmotivador. Não é por menos, né, que eu acho que o fato da gente não seguir muito uma vertente humanista, os índices de evasão são gigantescos. Na própria FSJ, né, Hernani? A gente tem índices de evasão gigantescos. Eu não sei agora, pandemia. Vamos saber depois da pandemia, né? Mas antes da pandemia, nós temos, por exemplo, em cursos aí que o índice de evasão chega a 40% no FSJ. Claro que eu sei que isso é muito complexo, tem várias questões que envolvem evasão, não é uma única dimensão. Mas uma delas a gente pode pensar esse sistema nosso educacional, né? Que segue uma lógica muito assistencialista e que coloca vocês aí nessa posição pacífica, né? E que muitos de vocês sabem, putz, sexta-feira à tarde ficar discutindo extensão rural, sociologia, pelo amor de Deus, né? Eu acho que são questões culturais aí que reproduzem essa forma de extensão. Enfim, finalizando minha fala, nessa breve contextualização, isso ilustra aí visões diferentes sobre a extensão rural. Hernani, fique à vontade, se quiser fazer algum apontamento pessoal, fique à vontade, se quiser fazer observações, comentários aí. Foi mais um resgate das discussões aí que a gente teve na aula passada. Como eu tinha te dito, primeiro, boa tarde a todos, se eu não cumprimentei todos ainda. Eu cheguei um pouco atrasado, porque eu tive um contratempozinho aqui, mas não consegui ainda pegar boa parte da discussão. Mas eu vou pegar dois ganchos aqui, antes de começar na metodologia, propriamente dito, só para contextualizar também, né, a própria metodologia. Primeiro, sobre a Revolução Verde, que você lançou, aí o pessoal respondeu bem,
Eu não tenho ideia, depois o pessoal me corrija aí se eu estiver errado, mas me parece que ela começou no México, né? Na década de 40, 60 ou 50, uma coisa assim, não tenho certeza. A única certeza que eu tenho é que essa Revolução Verde ela começou lá no México. E, coincidentemente, antes, quando eu entrei na Emater, eu entrei em 1980, mas a Emater ela passou a Emater praticamente nessa época da Revolução Verde, aqui no Brasil, porque ela passou de ACAR, de Associação, né, de Crédito e Assistência Rural, para uma empresa. E, com isso, na esteira da Revolução Verde, sempre com a criação de Embrapa, né, dos órgãos de pesquisa, o lema era produzir mais em menor espaço. Aí já entra na discussão se isso aí não estaria afetando o meio ambiente. Na minha opinião, afetou menos, porque antes da Revolução Verde, quando se queria aumentar a produção, aumentava a área de produção. Agora, depois que começou a Revolução Verde, que foi introduzida, e primou-se pela produtividade, né? Então, produzir sempre mais e menos áreas. Então, consequentemente, eu estaria desmatando menos. Então, não teria um impacto tão grande assim no meio ambiente. Mas tem um impacto para o outro lado, né? Pelo pacote que você teria. Para produzir muito, você teria que usar os defensivos agrícolas, né? Porque o pacote dessa agricultura moderna, que contradiz muito com a agricultura orgânica e a agricultura convencional. Então, nesse caso aí, você tem que usar adubação pesada, que está agredindo o meio ambiente, tem que usar defensivos, porque o pacote vem, adubação pesada e defensivos, e tudo isso aí está agredindo o meio ambiente. Por outro lado, tem aquilo que o professor Daniel disse aí, né, que eu vou contar um causozinho aqui bem rápido para poder contextualizar, que aconteceu comigo no campo, é que com a tecnologia aparecendo, produção em massa, produtividade crescendo, implementando tecnologias de máquinas, etc., aconteceu o êxodo. Alguém falou aí sobre o êxodo rural, não lembro, eu não vi quem tinha falado, mas o êxodo foi mais por causa disso. Primeiro que a atração do campo, do meio urbano era muito mais... atração não, as condições do meio urbano eram muito mais atrativo que o meio rural para o jovem que estava ali, então ele corria para o meio urbano. E, por outro lado, também houve uma dispensa muito grande de funcionários, né, de trabalhadores rurais, porque não precisava mais daquela mão de obra. Uma máquina fazia o trabalho de 10, de 20. Então, cada vez que o produtor adquiria uma máquina, aí já o médio e grande produtor, porque a Revolução Rural, a Revolução Verde, ela veio atendendo mais esse pessoal, né? Então, ia uma massa para desempregado, eles corriam para a cidade para ver se eu conseguia arrumar algum emprego. Então, teve todo esse movimento. Por um lado, adianta, mas, por outro lado, também retrai. Aí criou-se, né, a massa de desempregados sem qualificação, né, no meio urbano, aí começa a alimentar as favelas, né, os guetos, né, as periferias, e com isso, com todos os problemas que traz para uma área urbana, né? Então, isso aí tem todas essas correlações que são importantes para poder a gente contextualizar, para estudar. Então, como o professor Daniel disse, a gente tem várias maneiras de discutir isso aí. Basta a gente pegar uma vertente e discutir em cima daquilo. Eu posso estar pensando ter razão em algo que eu coloco, mas pode ser que uma outra pessoa analisa por um outro aspecto e joga, né, por terra aquilo que eu estou pensando. Então, isso aí é importante para poder a gente discutir bastante, né, o que representa a Revolução Verde, o que representa o avanço tecnológico na agricultura e assim por diante. O caso que eu conto é o seguinte: a gente estava no escritório da Emater e um grande produtor, estava com um problema muito sério numa máquina que ele tinha comprado. Era uma máquina que ela adubava, ela semeava, ela fazia tudo ao mesmo tempo. E isso era para arroz, né? Aí chamou a gente lá
Na verdade, o produtor não estava sabendo como fazer os ajustes, e a máquina não estava estragada, ele não sabia como ajustar a adubação, como queria ajustar o caimento da semente, né, o que tinha que ser feito ali para ele poder semear, adubar e sulcar tudo ao mesmo tempo. Aí eu falei assim, eu também não vou saber fazer isso, que eu nunca nem tinha visto a máquina, nem sabia que máquina que era, mas a gente tinha que ir, né? Porque aí a matéria é assim, na época que eu trabalhei, você tinha que saber de tudo, né? Você tinha que, pelo menos, ter alguma noção de tudo. Aí nós fomos para lá. Quando nós chegamos lá na propriedade, um produtor, isso aconteceu mesmo, né? Ele me chamou e falou assim, ô, doutor, o senhor podia chegar aqui um pouquinho? Aí eu cheguei perto dele, eu falei, será que ele está aqui, vai me pedir alguma coisa? Será que ele... Sabe, vocês não me imaginam o que ele falou. Ele falou assim, doutor, não conserta a máquina, não. Você está vendo aquele monte de gente que está ali olhando? Aquilo ali vai tudo para a rua se essa máquina funcionar. Agora, isso aconteceu. Aí eu pensei, o que eu posso fazer? Eu nem falei nada, eu falei, olha, vamos lá ver o que está acontecendo. Eu fui saindo pela tangente. Mas era verdade, o produtor estava querendo modernizar a área de produção de arroz dele, de sequeiro, que era muito grande. Essa máquina poderia fazer o plantio de arroz, poderia ser ajustada para plantio de feijão também, que ele plantava, e a área dele é de 100, 150 hectares. E a turma que chegava para trabalhar lá, chegava de ônibus, eram muitos ônibus que chegavam de manhã, descarregava o pessoal, depois ia buscar à tarde. Essa máquina ia mandar pelo menos uns 50% a 60% do pessoal para a rua, porque eles não tinham o que fazer ali mais. Então, tem todos esses problemas que acontecem com a modernização, mas o produtor ele se adapta, né? Ele sai dali, ele passa um aperto, ele consegue uma outra função no outro local e assim vai se ajustando. Isso chama evolução, nós temos que evoluir, né? E a evolução ela penaliza certas partes da sociedade em detrimento de outras, favorece em detrimento de outras, mas tudo se ajusta lá na frente, né? Tudo vai se ajustando. Então, não é para a gente poder condenar, ficar, né, na idade da pedra, porque senão vai mandar o pessoal para a rua, vai causar problema social e assim por diante. Bom, então era o que eu queria contextualizar. Bom, sobre as metodologias para a extensão rural, eu vou discorrer sobre elas aqui bem rápido, que não tem muita coisa, e depois vocês vão ter um momento para saber em que área, em que vertente essas metodologias coloca a extensão rural, se é assistencialista, né, ou se é humanística radical. Eu já adianto, eu praticamente, quando eu comecei a trabalhar na extensão, eu automaticamente, sem conhecer a teoria de Paulo Freire, sem saber dessas vertentes que ele falou, eu já trabalhava dentro de uma prática humanística radical. Por quê? Porque eu nem ia lá para ensinar, né? E eu nem ia para poder passar uma orientação e nem ia ensinar ninguém a pescar. Eu tive essa consciência muito rápido quando eu comecei a trabalhar com produtor. Então, eu ia lá para ensinar e para aprender também. E muitas vezes, eu já disse aqui na última aula, que eu mais aprendia do que ensinava. Ia depender muito em que área que eu estava atuando, né? Então, isso aí, depois de muito tempo que eu fui saber que o que eu estava fazendo, né, digamos assim, sem saber, né, estava dentro do que o Paulo Freire estava pregando, né, que é uma teoria aí a gente não tem que ensinar nada para ninguém e também não tem que aprender nada com ninguém, a gente tem que fazer as coisas juntas. A gente ensina, a gente não só ensina tudo, né, a gente não só ensina, ou a gente nem só aprende. A gente faz as duas coisas juntas. E, na verdade, quando eu fui lá para poder consertar, né, entre parênteses, a máquina do homem lá, eu acabei aprendendo sobre a máquina. Nós aprendemos juntos, que nem eu sabia, nem ele sabia. Aí chamamos lá o técnico que tinha vendido a máquina, que já ia embora, ele foi lá e deu um mini curso para a gente. Aí eu saí de lá, quer dizer, eu ganhei, né? Ganhei muito, porque eu aprendi a mexer naquela máquina. E daí para frente, quando surgisse alguma outra ali, eu já sabia como mexer com ela. Bom, então vamos para os
os métodos, né, de assistência. Você queria falar alguma coisa aí, Daniel? Parece Ô, Daniel, acho que o microfone dele está desligado, né? Daniel, desculpa, eu esqueci aqui. Eu vou só parar a gravação para terminar a primeira parte e a gente começa a segunda, tá?